Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cripto Hoje, dia 9 de janeiro de 2023. Dessa vez a gente vai ter três notícias importantes para poder falar para vocês. A primeira delas é que um cientista chinês estava se outorgando como aquele que teria quebrado criptografias usando computadores quânticos, e aí isso deixou muitas pessoas preocupadas se o Bitcoin poderia estar em perigo, se outras criptos poderiam estar em perigo. E a gente vai passar um pouco aqui por isso, explicar detalhe por detalhe. Eu vou falar para vocês como que funcionam os computadores quânticos, como que funciona a criptografia do Bitcoin e por que vocês não precisam se preocupar. Para o mês que vem, a gente teve um anúncio muito importante dos desenvolvedores da Ethereum, falando sobre um teste que eles vão fazer para a próxima atualização da Ethereum. E a terceira notícia é uma cobertura geral sobre a Solana, tanto sobre alguns RPC nodes da Solana que ficaram offline recentemente, quanto sobre uma recente guerra ali entre Polygon e Solana, né? Guerra entre aspas, vocês vão entender um pouco melhor isso, mas que é uma disputa natural que está acontecendo no mercado cripto e que é mais um passo daquela guerra, daquele aumento de competitividade devido a essa falta de capitalização, ao dinheiro ficando mais caro no mercado, que eu já vinha falando com vocês aqui há alguns dias, né? Deixa eu ver quem apareceu aqui. Bom dia, Milton. Bom dia, André. Bom dia, JR. Bom dia para o Vitor Cardoso, né? Já vamos chegar aí deixando o like, igual o Pri falou ali com vocês. E vão mandando suas dúvidas, por favor, aí, pessoal. Essa live aqui é feita muito mais para a gente poder interagir também. Então, a explicação que eu vou passar agora sobre criptografia e se cripto está em perigo ou não, com essa notícia do computador quântico, é um pouco mais complexa. Então, podem mandar as dúvidas de vocês aí à vontade, tá? Deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês. Essa daqui é a manchete que deixou todo mundo preocupado, né? Então, como vocês devem estar vendo aqui, cientistas, né, pesquisadores chineses clamam que eles teriam quebrado formas de criptografia utilizando computadores quânticos, né? Isso aqui deixou muita gente preocupada. Já é uma coisa que muita gente costuma perguntar, uma indagação que as pessoas fazem, porque criptoativos, né, que muita gente chama de criptomoedas, mas aqui a gente prefere usar ativos no lugar de moedas, porque é uma nomenclatura um pouco mais abrangente, eles não têm cripto no nome à toa, né? Eles só são possíveis graças a formas de criptografia que existem, e os computadores quânticos, eles são uma das tecnologias que pode ajudar a quebrar muitas dessas criptografias. Então, sempre que surge qualquer notícia de computadores quânticos quebrando criptografias, as pessoas pensam que, poxa, será que as criptografias dos criptoativos estão em risco? E aí não só o Bitcoin, como o Ethereum, várias outras poderiam estar em risco, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é uma apresentação que a gente preparou para o nosso vídeo sobre como computadores quânticos funcionam. Um vídeo, inclusive, que já está postado aí no canal e eu recomendo que vocês vejam depois, para quem se interessar. Mas o que é uma criptografia, né? E aí me perdoem, matemáticos aí se eu falhar em algum erro, algum termo mais técnico, tá? De maneira geral, as criptografias elas são maneiras de você tentar esconder alguma informação ou então garantir que alguma informação ela tem a sua integridade preservada, né, digamos assim. Uma das formas de criptografia mais antigas e mais simples é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a criptografia de César. Ela consiste em você ter dois alfabetos. O alfabeto de baixo você vai deslocar algumas casas. Aqui nesse caso, vocês estão vendo que o alfabeto de baixo ele foi deslocado em 3 casas. E aí você sempre vai escrever olhando para o alfabeto de baixo, mas colocando a letra que você queria que fosse correspondente no alfabeto de cima. E aí você vai escrever um texto que vai estar totalmente criptografado. Uma pessoa que lê aquele texto, aqui nesse nosso exemplo, por exemplo, o A virou D, o B virou E, o C virou F e assim por diante. A pessoa que lê esse texto não vai entender ele. Só que tem alguns problemas nesse tipo de criptografia, né? O primeiro problema é que esse tipo de criptografia aqui, ele só se garante porque ele tem uma chave secreta. O que é a chave secreta no final das contas? É o número de casas que eu desloquei esse meu alfabeto de baixo. Então, o primeiro problema é que se alguém descobre essa chave secreta, se alguém descobre que você deslocou esse alfabeto em 3 casas,
então essa pessoa ela vai conseguir decifrar sua mensagem. E o segundo problema desse tipo de criptografia, que só tem uma chave, é que eu posso tentar fazer um ataque de força bruta. O que é isso? Eu vou pegar e deslocar o meu alfabeto uma casa para a direita e vou tentar traduzir o seu texto. Depois vou deslocar mais uma casa, e depois mais uma, mais uma, mais uma. Eu vou fazer isso até passar por todas as possibilidades que o alfabeto permite, e quando isso acontecer, eu vou ter, invariavelmente, descoberto a sua criptografia. Então são as duas falhas desse tipo de criptografia que só tem uma chave. Ou eu descubro, ou então eu faço um ataque de força bruta testando todas as possibilidades até descobrir. Aqui a gente tem a imagem de um computador quântico, mas qual que é a grande questão aqui? As criptografias do Bitcoin, elas são um pouco diferentes desse tipo de criptografia mais antiga e mais clássica que existe. Porque elas são criptografias consideradas assimétricas. Isso significa que é muito mais difícil você descriptografar, né, você refazer esse caminho de volta, do que você criptografar, você fazer o caminho de ida. É diferente dessa criptografia de César, que para você fazer o caminho de ida ou o caminho de volta, dá mais ou menos o mesmo trabalho. Nas criptografias utilizadas no Bitcoin, não funciona assim. E são duas principais, tá? A primeira é a criptografia de curvas elípticas e a segunda é a criptografia de hash. São as duas principais. Eu vou falar um pouco mais delas aqui para frente, mas agora vamos entender, agora que a gente falou da criptografia de César, como que um computador funciona, né? E por que os computadores quânticos eles são tão preocupantes assim? Deixam tanta gente preocupada, né? Melhor dizendo. E, né, relembrando aí, vi que muita gente chegou agora, né? Bom dia, pessoal, e vão mandando suas dúvidas, porque esse aqui é um assunto um pouquinho mais complicado, né, do que a gente costuma falar aqui. Mas vamos lá. Um computador normal, ele vai funcionar usando bits. O bit, ele ou é 0 ou é 1. Ele é a menor unidade possível de processamento dentro de um computador, né? A menor unidade lógica, para poder ser mais correto aqui. Ou ele é 0 ou ele é 1. Se a gente tiver um conjunto de 4 bits em um computador comum, a gente vai ter, no total, 16 possibilidades diferentes, que são essas que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, se a gente for variando entre 0 e 1, 0 e 1, a gente vai ter 16 possibilidades diferentes. Só que qual que é a diferença disso para um computador quântico? O computador quântico ele funciona usando propriedades da física quântica. Quando a gente está falando de coisas muito, muito, muito pequenas, de partículas subatômicas, essas coisas elas podem passar por um fenômeno da física quântica que a gente chama de sobreposição. Então, se a gente for falar de um fenômeno muito, muito pequeno, né, que funciona numa escala subatômica, igual a polarização de um fóton, essa polarização ela pode acontecer em mais de uma direção ao mesmo tempo. Então, um fóton ele pode estar verticalmente polarizado e horizontalmente polarizado simultaneamente. Ao mesmo tempo, ele está nos dois estados. É uma coisa difícil da gente pensar, né? Então, se a gente fosse trazer isso para o mundo macro, digamos assim, é como se eu falasse que essa garrafinha ela está aqui na minha mão e ela está aqui do meu lado ao mesmo tempo. Isso não acontece no nosso cotidiano, mas quando a gente está falando de partículas muito pequenas, ela pode estar em dois estados ao mesmo tempo, tá bom? E aí, sobre esse lance que eu falei da polarização, se algum físico aí tiver, me corrija, porque eu posso ter errado algum termo técnico, tá? Qual que é a diferença do computador quântico para aquele computador convencional que funciona com zeros e uns? É que o computador quântico ele vai usar essa propriedade da física quântica e ele não vai ter bits, ele vai ter qubits. Os qubits eles conseguem estar em 0 e 1 ao mesmo tempo, porque eles não foram passados por um fenômeno físico de observação que ele faria com que aquela partícula colapsasse em um dos dois estados, né? Fui um pouco mais técnico aqui, mas significa que, na prática, o que esse computador aqui quântico vai estar fazendo, e por isso que ele tem uma arquitetura toda diferente, ele tem um visual todo diferentão aqui, porque ele vai ter que estar muito resfriado, o que ele faz é isso daqui. Ele tem os qubits, então ele consegue ser 0 e 1 ao mesmo tempo, porque ele usa esse fenômeno presente na física quântica. Como ele está usando os qubits, ele consegue ter as 16 possibilidades, que são aquelas possibilidades que eu mostrei aqui para vocês, ao mesmo tempo. Lógico que na prática é um pouco mais complicado do que isso, né? Então tem várias
gambiarras, né, digamos assim, várias coisas ali um pouco mais complicadas que são feitas dentro do computador quântico para a gente conseguir chegar nesse estado, mas simplificando é isso, né? E qual que é o problema aqui? Se a gente for lembrar daquela criptografia lá de César, por exemplo, se a gente tiver várias e várias possibilidades pelas quais você vai passar, porque ali naquele caso a gente teria 20 e poucas possibilidades ali de acordo com as letras do nosso alfabeto. Mas se a gente tiver uma lista de possibilidades que vai ser enorme, né, que vai ser de centenas de milhares de possibilidades, se eu consigo ter um computador quântico, eu vou conseguir passar por várias dessas possibilidades simultaneamente e quebrar uma criptografia muito mais rápido, tá? Então a teoria é essa. Aqui no Bitcoin, essa daqui é o primeiro tipo de criptografia que a gente tem presente, né? E vamos falar aqui se esses computadores quânticos eles poderiam ou não quebrar essa criptografia do Bitcoin, né? A primeira criptografia presente no Bitcoin é a criptografia de curvas elípticas. Ela é utilizada para poder criar a chave privada do Bitcoin. Então, diferente daquele sistema lá da criptografia de César, que a gente só tinha uma chave secreta, aqui a gente tem dois tipos de chave. Uma é a sua chave pública e a outra é a sua chave privada. A chave pública ela é utilizada para poder criptografar o seu segredo e a chave privada é usada para descriptografar o seu segredo. Isso aqui resolve aqueles problemas que a gente tinha falado. Por quê? Eu usei a minha chave pública para poder criptografar o segredo, eu enviei a minha mensagem e aquela pessoa, mesmo que ela descubra a minha chave pública, ela não vai conseguir descriptografar, porque ela precisa ter a minha chave privada, e a chave privada eu posso deixar guardada comigo. Então ela consegue, por meio da chave pública, ela sabe que fui eu que escrevi a mensagem, mas ainda assim ela não consegue quebrar, porque a chave privada está guardada comigo. Antes eu ia ter que enviar a minha mensagem junto com a minha chave, usando lá a criptografia de César ou outros tipos de criptografia que não são assimétricas, e aí a minha chave poderia ser encontrada no meio do caminho, tá? Então esse aqui é o primeiro tipo de criptografia do Bitcoin, criptografia de curvas elípticas, que é usada para poder criar a chave pública e a chave privada. E essas chaves aqui, vocês podem não estar reconhecendo elas, mas elas têm um nome muito mais comum, que as pessoas chamam, né? Então, né, e aí, para quem está chegando agora, só relembrar que eu estou explicando se essa notícia da China ter usado computadores quânticos para quebrar a criptografia e se isso poderia ameaçar as criptos faz sentido ou não, né? Mas vamos lá. Essa chave privada e a chave pública que a gente conhece no Bitcoin, elas têm alguns nomes que são um pouquinho mais amigáveis, né? Primeiro, a chave privada a gente chama de senha, né? Ela é utilizada para poder movimentar os Bitcoins. E a chave pública, ela é o nosso endereço de carteira do Bitcoin, né? Então vocês estão vendo ali as setinhas, a chave privada, ela passa pela criptografia de curvas elípticas e aí ela chega na chave pública. E ainda tem um outro tipo de criptografia, que é a criptografia de hash, e essa criptografia ela é usada para poder deixar o endereço de Bitcoin ainda mais protegido, né? Antigamente não existia essa criptografia de hash, inclusive ela foi adicionada pensando em se proteger de computadores quânticos, e alguns endereços antigos não passaram por essa criptografia de hash, inclusive, né? Inclusive, o endereço da carteira do Satoshi Nakamoto não passou por essa última criptografia ali do hash de chave pública, né? Então, se só a criptografia de curvas elípticas, aquela primeira ali que transformou a chave azul na chave vermelha, fosse quebrada, e a de criptografia de hash não fosse a carteira do Bitcoin, por exemplo, de Bitcoin do Satoshi Nakamoto, por exemplo, poderia ser quebrada, né? A criptografia de hash ela já é mais segura do que a criptografia de curvas elípticas, porque ela transforma a mensagem de um jeito que é mais difícil ainda eu reverter ela para aquela mensagem original, tá bom, pessoal? E aí, inclusive, por isso que. Não, isso aqui na verdade é uma outra coisa, tá? Que é importante. A criptografia de hash ela ainda é usada para outra coisa, além de ajudar a proteger a chave pública, tá? Nesses endereços. Ela também é utilizada para poder validar a mineração de Bitcoin. Então. Tá vendo que é muito difícil você encontrar qual que era a mensagem que originava aquela mensagem criptografada que passou pela função hash, não é? O que os mineradores de Bitcoin fazem, e é por isso que eu deixei essa imagem aqui de uma mineradora de Bitcoin, né? Por isso que eles têm tantas máquinas, é tentar fazer aquele ataque de força bruta. Então eles têm que descobrir uma determinada mensagem, né? Que, obviamente, é um pouco mais técnico do que isso, né? Mas que é um número específico que vai ser passado pela função hash e vai gerar um outro número específico.
Isso que é a mineração de Bitcoin. Então, a criptografia que existe e que, né, a gente está tentando descobrir se ela poderia ou não ser quebrada por computadores quânticos, ela é essencial para que a mineração de Bitcoin exista. Porque se ela não existir, a segurança da rede vai por água abaixo. Porque sem ela, você não vai ter esses mineradores trabalhando para tentar achar aquela mensagem original que originou a mensagem criptografada, né? Então, além de as criptografias do Bitcoin elas resguardarem a chave pública e chave privada, elas também garantem a segurança da rede pela mineração de Bitcoin, né? Só que tem uma outra coisa que a gente precisa entender, pessoal. Essas formas de criptografia, igual a criptografia de curvas elípticas e igual a criptografia de hash, elas são usadas não só pelo Bitcoin, tá? Elas são usadas por vários tipos de instituições, de serviços. Então, o seu e-mail, ele é protegido usando esse tipo de criptografia, o seu banco, ele é protegido usando esse tipo de criptografia, os governos usam esse tipo de criptografia para poder se proteger. Então, fica primeiro essa questão, né? Será que se alguém quebrasse uma dessas criptografias, ele iria utilizar ela para atacar o Bitcoin? Porque tem aquela questão, para quem viu aquele filme da máquina de Turing, né, da Enigma na Segunda Guerra Mundial, até esqueci o nome do filme. Se alguém lembrar, manda aí nos comentários, por favor. Qual que é o nome? O Jogo da Imitação, falaram aqui para mim. Para quem já viu aquele filme O Jogo da Imitação, vai lembrar que os ingleses, na Segunda Guerra Mundial, eles desenvolveram uma máquina para quebrar a criptografia dos alemães. Só que, no final das contas, eles não conseguiam eles não quiseram descriptografar todas as mensagens que o governo alemão mandava. Porque se eles fizessem isso, o governo alemão ia descobrir que eles quebraram a criptografia deles. E aí eles iam colocar uma criptografia mais difícil. Então, quando alguém descobre uma criptografia, tem todo um jogo de interesses dele não mostrar que ele descobriu, porque se ele mostrar, o pessoal que está se protegendo vai querer criar uma forma melhor de se proteger, né? Então, isso também se aplica nesse caso. Se alguém quebrasse uma dessas criptografias, faz muito mais sentido econômico usar ela para poder invadir o sistema de algum banco, por exemplo, e roubar dólares, do que invadir o sistema do Bitcoin. Até porque, se você invade o sistema do Bitcoin, né, se você descriptografa ele, se você hackeia a rede, isso vai ser percebido porque você vai poder fazer várias coisas, vai poder passar na frente de todo mundo na mineração durante muito tempo, isso vai ficar muito esquisito, as pessoas vão entender que alguma coisa está acontecendo de errado, vai poder movimentar carteiras que há muito tempo não são movimentadas, descobrir a chave privada delas, quebrando a criptografia que foi usada para gerar a chave pública e o hash da chave pública. Então, se você faz isso para quebrar o Bitcoin, o preço do Bitcoin vai cair quando a comunidade do Bitcoin perceber que você usou isso. Então, esse é o primeiro ponto. Economicamente, não faz sentido alguém que descobre esse tipo de coisa tentar quebrar a criptografia do Bitcoin ou de outras criptos. Até porque o preço delas vai cair se ele fizer isso. Faz muito mais sentido ele invadir o sistema de algum governo ou de algum banco. E o segundo ponto é que os computadores, os computadores quânticos, eles não são só usados para poder quebrar a criptografia dos computadores clássicos, né? Tentam ser usados. Eles também podem ser usados para desenvolver formas de criptografia quântica, ou seja, é um jogo de gato e rato, né? É um jogo de ver quem é que consegue criar o seu ataque primeiro ou a sua defesa primeiro. Mas da mesma forma que você consegue usar essa tecnologia para atacar uma criptografia, você também consegue usar ela para poder se proteger, e já existem hoje no mercado, né? Aqui eu estou mostrando para vocês o site de uma das instituições de segurança da informação do governo dos Estados Unidos, soluções para tentar criar formas de criptografia que não vão ser afetadas pelos computadores quânticos, tá? Tudo isso que eu falei aqui para vocês é só para mostrar que, olha, isso aí é muito mais difícil do que parece, não faz sentido econômico, e mesmo que fizesse, a gente já tem tecnologias sendo desenvolvidas para se proteger, né? Essa última parte da apresentação, né, igual eu falei, estava no último vídeo, né, que a gente fez sobre esse assunto. Que lá no nosso site, né, ou melhor, lá no nosso curso na Mercúrios Pro, a gente tem uma lista completa só explicando no detalhe toda essa tecnologia ali do Bitcoin, essa coisa de função de curvas elípticas, função hash e tudo mais, está tudo disponível lá na Mercúrios Pro, né? Então, para quem quiser e tiver o interesse em se aprofundar mais, o link vai estar tanto aí na descrição quanto nos comentários, para poder falar com um dos nossos especialistas que está aqui na Mercúrios e vai entender se a Mercúrios Pro funciona, né? Se ela vai conseguir
conseguir te atender. Então é só clicar nesse link aí embaixo, que vocês já vão parar lá direto no WhatsApp para poder falar com o Caio Coelho, que é uma pessoa aqui da nossa equipe e vai atender vocês quanto a isso, beleza? E aí, voltando aqui para a notícia, uma coisa aqui que eu quero que vocês entendam, deixa eu compartilhar aqui de novo a notícia do Decrypt aqui, né? É que, no final das contas, isso aqui, até por todas essas questões que eu falei, era muito mais um boato do que uma ameaça de fato, né? Então, até alguns especialistas em criptografia, eles mostraram pra gente que, olha, esse paper que esses cientistas chineses mostraram, ele não traz nada de inovador em comparação com o que a gente tinha antes, e a gente ainda continua muitas décadas atrás de quebrar algum tipo de criptografia de curvas elípticas, ou então a criptografia da função hash, tá? Então, no final das contas, isso aqui era muito mais boato do que fato, mas essa explicação aqui que eu mostrei para vocês é até para vocês ficarem um pouco mais seguros, inclusive se outras notícias iguais a essa aparecerem, viu, pessoal? Mas sobre essa daqui, era isso. Vamos falar agora de Ethereum e de Solana e Polygon, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em qualquer uma dessas criptos, mandem aí pra gente, por favor, viu, pessoal? Primeira questão aqui, primeira notícia, ou melhor, segunda, né, depois que a gente já falou aqui dessa dos computadores quânticos, é que os desenvolvedores da Ethereum eles estão de olho para em fevereiro fazer uma das suas testnets para o Shanghai Upgrade. Testnet é uma palavra que a gente já não fala aqui há algum tempo, a gente falava muito antes do The Merge acontecer. E significa uma rede de testes, né? Então, foram feitas várias redes de testes antes do The Merge acontecer, e a gente tá para ver uma nova atualização acontecer, que é o Shanghai Fork, né? O Shanghai Fork ele deve trazer para a gente novidades com relação aos saques dos Ethereums que estão em staking, e ele está previsto para acontecer em março desse ano. Então, já no mês que vem, em fevereiro, vão começar provavelmente as redes de testes para esse Shanghai Fork, tá? E vão ser redes de testes em que o pessoal já vai começar a testar como que seria esse saque de Ethereums que estão em staking, né? Não vai ser o saque do Ethereum na rede principal, o Ethereum que a gente tem nas corretoras, mas já vai dar uma indicação para a gente se realmente o saque dos Ethereums vai começar a ser liberado em março desse ano, tá, pessoal? Então, um acompanhamento ali do desenvolvimento do Ethereum. Falando de Solana agora, e um primeiro ponto antes da gente falar dessa guerra entre Solana e Polygon, é que alguns RPC nodes da Solana Foundation, ou seja, da fundação que é a principal responsável pelo desenvolvimento da Solana, ficaram offline durante algum tempo recentemente. Esses RPCs, eles são nada mais, nada menos do que formas que o usuário comum ele interage com a blockchain da Solana, né? E vários outros serviços também interagem com a blockchain da Solana por meio de RPCs. Então, por exemplo, a MetaMask, que é a carteira que muita gente aí usa, ela passa por alguns RPCs antes de chegar na blockchain, né? Que é um facilitador, digamos assim, de infraestrutura, é uma coisa bem comum, é uma ponte, né? Mais ou menos ligando esses dois caminhos. Aqui no caso, a gente viu alguns RPCs ficando offline durante algum tempo, não foram todos, então vários outros RPCs eles continuaram funcionando normalmente, por isso que a rede também ela não sofreu nada de muito drástico, mas algumas aplicações, né, principalmente alguns fornecedores de dados que usavam esses RPCs, eles acabaram ficando offline, depois eles trabalharam para resolver isso. Né? Isso aqui foi o resultado de uma atualização que eles fizeram em algum desses RPCs. E aí, antes de falar se isso aqui pode ou não, como que impactar a dinâmica competitiva de Solana, vamos avançar um pouco mais e falar sobre essa disputa entre Solana e Polygon que está acontecendo, né? Isso aqui lembra muito pra gente, eu até vou mostrar para vocês depois, o que aconteceu lá no caso da Terra Luna, tá? Mas a notícia que a gente teve é que a empresa que é a D-Labs, é isso? D-Labs, isso mesmo. Ela recebeu uma proposta e aceitou a proposta de 3 milhões de dólares da Polygon para poder mover duas coleções de NFTs lá da Solana para a Polygon, tá? E são duas das coleções de NFTs mais importantes, mais conhecidas lá do ecossistema da Solana, tá? Duas das coleções mais relevantes, que são a The Gods e a Iotes, né? Inclusive, essas imagens aqui que vocês estão vendo são dessa coleção de NFTs que é a Iotes. Aqui embaixo, inclusive, a gente tem um tweet
que mostra esse anúncio aqui, né? Justamente por parte desses desenvolvedores aqui, falando: olha, a gente agora vai sair aqui da rede da Solana e movimentar lá para a rede da Ethereum e para a rede da Polygon, e a gente aceitou esse acordo aqui de 3 milhões de dólares. No final das contas, isso aqui só mostra para a gente esse acirramento dessa disputa que está acontecendo entre as criptos, menos capitalização, então 3 milhões de dólares para duas das maiores coleções de NFT da Solana. Se fosse um mercado de alta, poderia não ser nada, mas agora a gente não sabe se eles estão ou não capitalizados para manter o time deles, então eles inclusive falaram: olha, a gente está pegando esse dinheiro aqui porque a gente quer manter o nosso time, quer avançar o nosso desenvolvimento, então mostra esse dinheiro ficando mais escasso. Mostra também o ecossistema da Solana passando por muito ceticismo no mercado, né? Então, duas das maiores coleções de NFTs abandonando a Solana, né? E lembra muito o que aconteceu lá na época da quebra da Terra Luna. Tem aqui isso, deixa eu mostrar para vocês. Essa notícia aqui, ela é lá da época que a Terra Luna quebrou, e a gente viu a Polygon, a Juno, que é uma outra blockchain lá do ecossistema da Cosmos, e a Phantom disputando para atrair os desenvolvedores que estavam na Terra Luna para os seus próprios ecossistemas, né? Então, é uma coisa que a gente já viu acontecendo lá, nesse caso, o ecossistema da Terra Luna, como a gente sabe, nunca se recuperou. Isso em grande parte porque esses desenvolvedores, eles não ficaram órfãos, digamos assim, eles foram adotados por outras blockchains, por outras redes, e é uma grande preocupação para a Solana se a gente ver uma tendência de outras blockchains atraindo mais desenvolvedores que estavam lá na rede deles, tá? É importante falar aqui, pessoal, e aí por que eu uso essa guerra, essa competição aqui entre Polygon e Solana, entre aspas, que a Solana e a Polygon, ao mesmo tempo que elas são concorrentes de fato em muitas coisas, elas também podem se tornar complementares em outras coisas. Então, uma das coisas que a gente vem olhando muito é que a Solana ela continua sendo uma das únicas blockchains que tem uma infraestrutura relevante e que foge daquela lógica de máquina virtual da Ethereum e que também entra em uma lógica que é um termo mais técnico, mas que a gente chama de monolítica, enquanto que outras redes normalmente são modulares. Então, essa característica monolítica fora da máquina virtual da Ethereum que a Solana tem, ainda pode trazer para ela usos que não vão ser concorrentes com o da Polygon, pode trazer casos de uso específicos, né? Então, por mais que aconteçam essas disputas, isso não significa que o ecossistema da Solana não tenha nenhuma chance, até porque a gente teve essa saída do capital da FTX e da Alameda quando teve essas quebras, e a Solana sofreu muito com isso, mas também pode ser que essa queima, né, que aconteceu desse capital sujo, desse capital mais degenerado, mais inflado, mais especulativo saindo de lá, né, possa também permitir um reflorescimento, né, digamos assim, agora com projetos que façam mais sentido lá no ecossistema da Solana, né. Então, como eu disse, a nossa postura com a Solana continua a mesma, a gente continua acompanhando ela bem de perto, porque ela ainda tem uma infraestrutura relevante, por mais que a gente tenha tirado ela da nossa carteira, né. Inclusive, a carteira que também está disponível junto com o curso lá na Mercúrios Pro, no link aí embaixo, para quem quiser ter acesso a toda a nossa estratégia de investimento, tá? Mas, bom, acho que era isso, né? Esses pontos ali com relação a Polygon e Solana. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas de vocês, responder algumas e agora daqui a pouco a gente já fecha, né? Mandem aí as dúvidas que o Danilo não tá aqui, mas agora eu vou olhar todas aqui no chat e responder, tá? Sentinela Cripto, tem alguma chance da Polygon se tornar concorrente do Ethereum? Sim e não. Por quê? A Polygon hoje ela é mais complementar à Ethereum. Ela é uma solução de escalabilidade. Quem quer usar Ethereum sendo mais rápido e mais barato vai fazer uma transação lá na rede da Polygon ou de outras soluções semelhantes à rede da Polygon. Então, os desenvolvedores da Polygon sabem disso, mas os desenvolvedores da Ethereum também sabem disso e, inclusive, eles já admitiram ambos os lados publicamente que, olha, a gente depende um do outro, a gente quer se desenvolver dessa maneira. Aqui desse lado da Ethereum, a gente vai focar em mais confiança, em mais descentralização. Aqui desse lado da Polygon, a gente vai focar em fazer as coisas de maneira mais rápida e mais fácil para o usuário, e aí depois a Polygon ela passa esses dados dela para serem validados lá na rede da Ethereum, e aí ela usa um serviço da segurança da Ethereum, enquanto que a Ethereum ela ganha mais usuários porque eles estão usando a rede da Polygon. Então eles são mais codependentes, digamos assim, do que concorrentes. Pode ser que no futuro isso mude? Pode ser.
mas a gente não vê indícios disso por enquanto, né? Pode ser que no futuro a cripto da Polygon, que é a Matic, comece a competir com a Ethereum para poder capturar valor desses usuários. E aí o cenário já pode mudar, pode ficar diferente, né? Mas hoje a gente não vê chance disso acontecer, viu? Sentinela Cripto. Deixa eu ver aqui. VRRT1. Quais atualizações mais importantes para esse ano na visão de vocês? Principalmente na rede da Ethereum, tá? Tem coisas interessantes para a gente acompanhar na rede da Solana também, principalmente uma atualização que chama Quick e uma atualização que é o avanço dos mercados de taxas da rede da Solana. Inclusive, se essas atualizações forem ou não bem sucedidas, podem ser coisas importantes para a gente até decidir, quem sabe se a gente volta ou não até Solana na carteira. A gente também tem no ecossistema da Cosmos coisas interessantes que vão acontecer, tá? E na Ethereum, as principais atualizações vão ser atualmente previstos para março desse ano. A que eu falei, que é os saques da rede da Ethereum, quando tiver o Shanghai Upgrade. Depois a gente também tem a EOF, que é uma mudança na máquina virtual da Ethereum, que ia ser feita em março também, mas já foi jogada mais para frente, e que ela pode criar uma máquina virtual da Ethereum 2.0, né, uma EVM 2.0, e pode ser muito importante também. E terceiro, uma que chama EIP 4844 na rede do Ethereum, que deve deixar as taxas das soluções de segunda camada mais baratas e pode aumentar muito a capacidade do Ethereum de receber usuários por meio dessas soluções. Tá? Então, essas aí são as principais atualizações, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma dúvida. Tem aqui Juliana França. É seguro eu comprar Ethereum e deixar na MetaMask utilizando a rede da Matic para fazer DCA e diminuir as taxas? É seguro, mas não é tão seguro quanto a rede da Ethereum, tá? Então, se as taxas elas são impeditivas para você, então eu teria pelo menos um plano para de tempos em tempos transferir esse Ethereum da rede da Matic para a rede da Ethereum, que é sempre mais seguro você ter uma cripto na rede original dela, tá? Então a chance de acontecerem problemas sempre vai ser infinitamente menor se isso acontecer, tá bom? A não ser que aquela cripto esteja na rede nativa dela, né? Só algum Ethereum nativamente na rede da Matic. Eu acho que não é o caso, tá? Até onde eu sei, isso aí não existe. E mesmo que fosse uma cripto nativa nas duas redes, a rede da Ethereum ela já é naturalmente mais segura do que a rede da Matic, tá? Então, o que eu faria é isso, olha, vai fazendo suas compras periodicamente, mas aí depois que acumular um certo capital, deixa ele lá na rede da Ethereum porque ela é mais segura, mas assim, a própria questão de usar a MetaMask pode ser um pouco inseguro, tá? Eu procuraria ou usar uma corretora segura, igual a Coinbase ou a Kraken, ou então ter uma carteira física igual uma Trezor ou uma Ledger, tá? Às vezes a MetaMask ela pode ser o pior dos dois mundos porque ela abre muita margem para alguém invadir o seu computador. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma dúvida aqui interessante. Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui, já passamos os 32 minutos, então vou encerrar essa live aqui por hoje. A gente se vê amanhã de novo aqui às 10 da manhã, lá no próximo Cripto Hoje, no Cripto Hoje amanhã. Deixem suas dúvidas também aqui embaixo, né, que a gente vai responder todas elas. Não se esqueçam, se você quiser falar com o nosso especialista aqui, entender o que é a Mercúrios Pro, saber se é para você, tem um curso completo explicando toda aquela criptografia que eu falei lá para vocês no começo sobre criptografia quântica. Tem a nossa carteira lá disponível com as nossas estratégias de opções para proteção, estratégias de alavancagem, todas completas lá, junto com suporte personalizado para você conseguir investir no mercado de cripto, especializado para tirar suas dúvidas. O link está aí na descrição e também nos comentários, viu, pessoal? A gente se vê no próximo Cripto Hoje e até mais.